professor Caleilton, estamos aqui no canal Mistérios da Razão e hoje a gente vai ver sobre multiplicação e divisão de frações, tá bom? Se você entendeu a operação de adição e subtração de frações com denominadores diferentes, então essa parte vai ser fichinho para você entender. Bem, pessoal, vamos para o primeiro exemplo aí de divisão de frações. O primeiro caso é fração dividido. Observe que a fração aqui eu tenho uma barrinha pequena. Essa barrinha maior aqui vai representar a divisão. Então eu tenho uma fração 8/9 dividido, que está representado por essa barrinha maior. Lembrando que a fração não deixa de ser uma divisão. Lembra que eu falei lá no vídeo anterior que A sobre B é a mesma coisa de A dividido por B? Pois é, então aqui também é uma divisão. Só que aqui, para a gente diferenciar uma coisa da outra, vamos chamar isso aqui de divisão, isso aqui de fração, tá? Então aqui, ó, é a fração 8/9 dividido por 3/7. Então esse é o primeiro caso, ou seja, qual é o primeiro caso? É fração dividido por fração, certo? Esse é o primeiro caso. Então o que se faz numa situação dessa aí? É simples. Eu vou pegar o 8/9, 8/9, que é a fração de cima, e multiplicar por essa fração de baixo. Só que essa fração de baixo vai ficar invertida, ou seja, o 7 vai ficar em cima, tá aqui, e o 3 vai ficar embaixo. É só isso, tá aí. E aí você vai multiplicar essa 8 vezes 7, que vai dar 56, e 9 vezes o 3, que vai dar 27. Esse é o resultado. Tá aí. Ok? Vamos para o próximo. Simples, não? É isso que você vai fazer, somente. Exemplo 2. O exemplo 2 é fração dividido por um número inteiro. O exemplo 1 foi fração dividido por fração. Agora nós temos uma fração dividido por um número inteiro. Como faz isso? Temos aqui a fração, ok? Dividido por um número inteiro. Então aqui vai ter que ter um número inteiro. Tá aí, ok? Como que eu faço para achar o resultado disso aqui? É simples. Você copia também a fração 8/9 e o número inteiro você multiplica por 9. Então vai ficar assim, ó. 9 vezes o 11. Tá aí. Ó, o 11 vindo para o lado do 9 aqui. Pronto, ficou. Qual é o resultado? 9 vezes 11, 99. Tá aí. E aí, você completa a fração colocando o 8 em cima. Tá aí, 8/99 é o resultado dessa divisão de fração por um número inteiro. Nesse caso, de 8/9 por 11. Tá aqui. Esse exemplo serve para qualquer exemplo, para qualquer conta que tem uma fração em cima e o número inteiro embaixo. É só usar esse exemplo, ok, galera? Então tá aí, o próximo exemplo é o exemplo 3, né? E o exemplo 3 é divisão de um número inteiro por uma fração. Observe que o exemplo 2 era uma fração dividido por um número inteiro. Nesse caso aqui é o inteiro dividido por uma fração, é o contrário. Então fica atento aí ao exemplo 3. Ok? Então eu tenho um número inteiro aqui dividido por uma fração, ou seja, o número inteiro aqui nesse caso é 15 e a fração é 2/3. Então como que faz esse daqui? Você vai pegar o 15 vai ficar em cima. Aí qual é o que você vai fazer de diferente? Você vai pegar o 3 e vai correr com ele para o lado do 15. É só isso. O 2 vai ficar no lugar onde ele está. Ou seja, vamos lá. Vamos colocar então o 2 aqui no lugar dele, que é embaixo do 15. E o 3, ele foge aqui, daqui e vai para o lado do 15. Olha lá, ó. Pronto, ele vai ficar lá ao lado do 15 aqui, como você está vendo. E interessante que, assim como no anterior, o número que se desloca, ele multiplica, né? Então aqui, ó, o 15 se deslocou, ele se deslocou
para ficar ao lado do 15, então ele vai multiplicar o 15. Então vai ficar 3 vezes 15. Então o resultado dessa fração é 45, né, que é o 45 é a multiplicação de 15 vezes 3, dividido por 2. A fração resultante é 45 sobre 2. Entendeu? Então, se você teve alguma dificuldade para entender, dá uma olhada no vídeo que você vai conseguir entender. Observe uma coisa. Nós tivemos 3 casos de divisão com fração. Nós tivemos divisão de fração com fração, foi o primeiro caso. Tivemos o caso 2, que é divisão de fração por um número inteiro. E tivemos esse caso aqui, que é o caso 3, que é a divisão de um número inteiro por fração. Certo? Então foram 3 casos. Agora no próximo slide a gente vai ver o exemplo de multiplicação de frações. Eu coloquei aqui exemplo 2, mas é o primeiro exemplo, né? Então, aqui ó, vai ser uma fração. Esse ponto aqui representa a multiplicação. Então nós temos uma fração multiplicado por outra fração. E é muito simples isso aqui. Porque aí você vai ver como que é simples. Então eu tenho a primeira fração 4/7 vezes 8 sobre 9. Você vai pegar os dois números de cima e multiplicar. Vamos ver quanto que vai dar. Aqui essa ponte que está fazendo aqui representa a multiplicação entre eles. E o resultado, 8 vezes 4, é 32. Feito isso, você vai pegar esses dois números de baixo e também multiplicar. 9 vezes 7 dá 63 e vai colocar aqui embaixo. Aí, ó, 63. Então, o resultado dessa multiplicação de fração é 32/63. É muito simples. Então, as operações com frações, o básico é isso. É o que vocês viram nesses vídeos, tá bom? E vocês, então, já aprenderam um pouquinho sobre frações se vocês assistiram essa aula. Então, essa aula foi composta por vídeos que fala sobre adição de frações, multiplicação de frações, divisão de frações, equivalência de frações e simplificação de frações, né? Vocês também aprenderam como que vocês acham frações equivalentes, certo? Todos esses assuntos foram abordados nessa aula 2 sobre frações, ok? Então, para complementar, nós temos aí umas aplicações. Temos um exemplo ainda aqui, ó. Mais um exemplo de multiplicação de fração. 2/10 vezes 4/5. Resolve, então, pelo mesmo processo. Só que aqui, ó, eu tenho 3 frações. Eu tenho 2/10, 4/5 e 10/9. Ah, professor, será que é diferente? Não, não é diferente. É a mesma coisa. Você vai pegar 2 vezes 4 vezes 10, ou seja, todos os números de cima, você vai multiplicar. Aqui vai dar 2 vezes 4, 8. 8 vezes 10, dá 80. Então, você coloca 80 aí. Agora, faz a mesma coisa com os números de baixo. 10 vezes o 5, vezes o 9. Quanto que dá isso aqui? Dá 450. Tá aí. Agora, você simplifica. Você pode simplificar isso aqui cortando 0 em cima e 0 embaixo. Se você tem um 0 em cima e um 0 embaixo de uma fração, você pode cortar. E aí o resultado que sobrar, se eu cortar o 0 do 80 e o 0 do 450, fica 8 sobre 45. Esse é o resultado. Dá para simplificar? Não, não dá para simplificar. Então vai ficar isso aqui, 8 sobre 45. Mas toma cuidado, precisa ter experiências, entender direitinho esse processo da simplificação para que você possa fazer isso com tranquilidade, ok? Mas você treinando, você consegue. Então, esse é o resultado. E não tem mais o que fazer aqui. Essa fração é uma fração irredutível. Bom, feito isso, não há mais o que falar aqui, né, sobre frações, porque o que eu tinha para passar sobre frações por hora é isso. Mas existe algumas aplicações e eu gostaria que vocês fizessem essas atividades e coloquem o resultado aí no comentário, se vocês souberem. Depois eu vou analisar e vou responder se vocês acertaram ou não. No próximo vídeo eu vou passar para vocês
o resultado dessas questões aqui que eu vou passar, mas procurem resolver aí. O primeiro problema é o seguinte: um livro tem 100 páginas. Amanda já leu 3/4 desse livro. Quantas páginas desse livro Amanda já leu? Então esse é um primeiro exercício sobre frações, é uma aplicação. Então veja direitinho esse problema e vê se você consegue resolver e deixa a sua resposta aí no canal, beleza? E aí faremos um vídeo com a resolução desse problema, ok? Problema 2. Vamos lá, o problema 2. No Brasil, os trabalhadores recebem 2 salários mínimos. Aqui, ó, leitura. O salário normal e o 13º. Se a pessoa trabalhou os 12 meses do ano, os 2 salários serão iguais. Se a pessoa trabalhou uma fração do ano, né, o 13º salário corresponderá a essa fração, que é do salário normal, tá? Se o salário normal de uma pessoa é R$1.000 e ela trabalhou 9 meses do ano, quanto ela vai receber de 13º salário? Então essa também é uma questão que eu gostaria que vocês refletissem aí, deixassem a sua resposta aí no canal, tá bom? E vocês verão um vídeo aí em breve sobre a resposta dessa aplicação aqui, ok? E o terceiro e último problema que eu quero deixar para vocês é o seguinte: um produto foi vendido por R$100, né? Se o vendedor lucrou 1/4 do preço vendido, né? Qual é o lucro gerado nessa venda? Ou seja, qual é o lucro gerado com a venda desse produto? Calcule, né, esse lucro e deixe sua resposta aí no canal, tá bom? Beleza? Então não esqueça de deixar o seu joinha, deixe lá o seu like, deixe seu comentário. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, beleza? E deixe o sininho ativado para que você receba as notificações dos próximos vídeos, inclusive do vídeo relacionado às respostas dessas questões. Tchau, galera, e até a próxima. Valeu!